Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão nesse dia? Gente, hoje é o nosso 31º e o último dia com Mulheres Incríveis da Bíblia. Ai, parece que estou ficando meio resfriada. E hoje nós vamos terminar nessa nossa saga falando sobre Maria. Isso, Maria, a mãe, mais conhecida como Maria, a mãe de Jesus. E a para mim, a passagem mais completa, quando se fala sobre Maria, está lá em Lucas. Lucas, no capítulo 1, né, a partir do versículo 26, vai falar quando Gabriel, é, enviado da parte de Deus, vai falar com Maria. E falando sobre Maria, ela está ali e ela então, a saudação que ela recebe do anjo é: alegra-te, ó favorecida. O Senhor olhou entre todas as mulheres e achou o favor em você, achou a graça em você. Então você conceberá e trará a este mundo o Cristo, né, o Salvador, o seu reino será eterno. E ela, né, ficou assim, mas como se eu... Ela era noiva, lembrando que ela era noiva de José, e ela falando assim, mas como pode acontecer essas coisas, sendo que eu não conheci homem algum, eu ainda né, não tive relações com José, no caso, né? E lembrando que nessa época eles ainda viviam, né, sobre a lei de Moisés. Então, qualquer mulher que fosse pega em adultério, e no caso de Maria, que apareceu grávida antes mesmo do casamento, ela teria que ser levada para fora da cidade e apedrejada. Mas ali estava então iniciando algo assim extraordinariamente da parte de Deus. Lembrando que quando José fica sabendo que Maria está grávida, tudo que ele queria fazer era fugir. Então o anjo fala para ele assim: fica tranquilo, José, pois o que está em Maria veio da parte de Deus. Fica tranquilo, vocês serão os portadores, vocês serão os pais do Salvador. Aí ele fala só: e vocês darão o nome de Emanuel, que é Deus conosco. O seu reino será para sempre. Então ela sentindo ali, e ele fala da sua prima, né, Isabel, que estava já gestando, né, já estava no 6º mês, e fala assim, aquela que era estéril, agora ela será mãe, porque para Deus nada é impossível. E então, olhando lá de cima, Deus olhou e achou em você graça. Por isso que você será a portadora, você será aquela que irá trazer ao mundo o Filho de Deus. Então, Maria se sente ali, apesar da responsabilidade, ela se sente então, como se diz, olha, seja feito então a vontade do Senhor. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. E depois ela, quando ela se encontra com Isabel, ela começa então a cantar, né? A minha alma engrandece ao Senhor, o meu coração se alegra em ti. Nós vamos achar, né, o cântico dela lá no versículo 46. Meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração. E aí vai seguindo até o versículo 56. E aí, o que nos traz, o que isso me chama a atenção? Lembrando que quando nós falamos de Maria, o que vem na nossa mente? Vem uma mulher por volta dos seus 20, 22 anos. Mas
nós estamos falando do Oriente Médio, nós estamos falando da época antes de Jesus, nós estamos falando do século I. Nós estamos falando do momento em que as meninas, a partir dos seus 12 anos, 15 anos, já eram consideradas aptas a um casamento. Pode procurar e você vai buscar qual a origem da festa de debutante, qual a origem da festa de 15 anos. Era considerado o momento mais especial na vida daquela menina, que deixava de ser menina e estava se tornando uma mulher. Ela inteirava seus 15 anos, era feita uma festa onde chamava, né, homens, pessoas importantes, e geralmente elas desciam da escada com aqueles seus vestidos todos, e ela passava então a mensagem ali, ó, ontem até ontem ela era menina, hoje agora ela é uma mulher. Então ela era considerada apta ao casamento. Então, quando nós olhamos para Maria, quando nós vemos, né, as imagens, os desenhos que pintam de Maria, ela é uma mulher, já com seus 20 e poucos anos. Mas nós, olhando para esse contexto histórico, Maria tinha menos, por volta de 16, 17 anos. Ai, que horror, misericórdia. Não, gente, é história, tá? História, o contexto nos diz isso. Não tem a data, não tem vamos dizer assim, a idade certa, mas decorrente a história, como com quantos anos as meninas, né, possivelmente casavam, então seria mais ou menos essa idade. E então ela se encontra ali, o anjo se encontra com ela e fala: olha, você foi favorecida, você entre todas as mulheres, você foi escolhida para trazer o Salvador. Você foi escolhida para trazer o Filho de Deus. E você, como foi o seu chamado? Lembrando que Maria, ela era noiva. Maria ainda não havia se deitado com José. Prova tal que José quis fugir, né? Quis correr quando ficou sabendo. E o anjo tranquilizou e falou: calma, muita calma nessa hora. Porque o que vem da parte de Deus. Então pode ficar tranquilo. Vai dar tudo certo no final. Então, Maria, ela atende a voz do Senhor. E nós? Como foi o seu chamado? Para encerrar o nosso mês, eu quero trazer isso para você. Às vezes, talvez nós estamos há tanto tempo já na igreja que nós nem lembramos como foi. Para algumas pessoas que nasceram no berço evangélico, fala assim: ah, nada, eu só estava lá, fui crescendo, crescendo e quando vi estava envolvida. Não, mas existe um momento, mesmo desde quando você está na igreja, existe um momento em que o Espírito Santo falou assim: olha, é agora, é nisso que eu quero trabalhar com você, é isso que eu quero fazer, é nessa área que eu quero usar a sua vida de um modo extraordinário. Todos nós temos aquele momento, mas com o passar do tempo, às vezes, talvez na juventude, quando você tinha seus 17, 18 anos, ou aquelas pessoas que vieram para Jesus um pouco mais maduro, chegou e falou assim: sim, eu tinha uma chama. Eu tinha um desejo ardente de pregar, eu tinha um desejo ardente de cantar, eu tinha um desejo ardente de falar com mulheres, ou trabalhar com crianças, ou fazer isso, ou fazer aquilo, mas agora, tá bom do jeito que tá. Não preciso fazer nada não, tá ótimo. Aí eu venho te falar hoje, não tá ótimo não, não tá bom não. Deus te chamou para algo especial. Ninguém na igreja, ninguém que está na igreja foi chamado para ficar no banco. É isso aí. Ninguém foi chamado para ficar no banco. Ninguém foi chamado para ficar sentadinho lá na cadeira e ficar lá só prestando culto. E não,
todos nós fomos chamados, escolhidos, separados para uma obra específica da parte do Senhor. Todos nós fomos chamados, tendo Deus olhado para nós, tendo Deus nos formado desde o ventre da nossa mãe, tendo Deus nos separado, porque entendas, você ter conhecido ao Senhor, você está na posição em que você está hoje, não é mero acaso. Não é simplesmente só porque, eu não tinha nada para fazer, eu fui para Jesus e agora eu estou aqui. Não, você foi chamado, você foi separado, você foi escolhida para algo especial da parte de Deus. Está chegando o dia, estamos em dias em que nós precisamos buscar lá dentro de nós e fazer a vontade do Senhor. Para que quando Jesus voltar, esse mesmo Jesus que veio através de uma mulher, que nasceu através de uma mulher e cresceu e morreu por nós, por amor a Deus, morreu por nós, para nos livrar, para tirar de nós todos os pecados, porque hoje nós não precisamos mais oferecer holocausto pelos nossos pecados, porque isso já foi levado sobre ele, quando ele veio, quando ele morreu e ele ressuscitou, quando ele fez isso por mim e por você. Ele já fez isso. Agora cabe a mim, agora cabe a você fazer a vontade dele. Muitas vezes, no meio da caminhada, nós fomos machucados, nós fomos feridos. Muitas vezes, talvez alguém já até chegou em você e falou assim: não, mas você não tem jeito para isso. Mas espera aí, quem me chamou? Quem me chamou foi o próprio Deus. O próprio Deus falou assim: vai descer sobre você o Espírito Santo. E você irá saltar, você irá pular, você irá se regozijar na minha presença. Você, mas já tem tanto tempo que eu não profetizo. Já tem tanto tempo que eu não dou uma palavra. Já tem tanto tempo que eu não intercedo. Já tem tanto tempo que eu não faço isso. Já tem tanto tempo que eu não faço uma toalha para a igreja. Já tem tanto tempo que eu não faço nada. Porque um dia eu ouvi de alguém: não tá certo o que você está fazendo. Mas eu venho aqui te dizer que aquele que te chamou, aquele que te separou, aquele que olhou para você e falou assim: ali está a serva do Senhor, que vai fazer a mudança, que vai fazer a revolução, que vai mostrar, que vai defender, que vai honrar a minha palavra. Vai ser ela. Sim, ela. E eu vou revestir ela do poder, eu vou revestir ela de graça e vou levantar essa mulher para falar com outras, para trabalhar com criança, seja qual área que for, trabalhar com idosos, seja qual área for, desperta, porque o Senhor te chamou para uma grande obra. Você não é qualquer uma. Você não foi escolhida por acaso. Você não foi simplesmente, estava lá sem fazer nada e de repente, pá, não. Você foi escolhida por Deus. E Deus tem escrito uma história para a sua vida. E não pense você que você não é capaz de fazer nada, porque aquele que te chamou é o mesmo que te capacita, é o mesmo que te dá graça, é o mesmo que te fortalece, é o mesmo que te avisa dos perigos, é o mesmo que restaura, é o mesmo que cura, é o mesmo que batiza e é o mesmo que leva para os céus. Possamos nós, a partir desse momento, voltar, tirar, resgatar lá de dentro de nós o desejo de ser mulheres usadas de tal maneira nas mãos de Deus. Precisamos fazer isso, precisamos nos despertar,
porque é um mundo onde as trevas têm dominado, mas nós podemos e nós temos que levantar e brilharmos como luz que resplandece a glória de Deus. Então seja você a mulher usada nas mãos de Deus. Seja você a portadora do Evangelho. Seja você a portadora de boas notícias. Seja você a mulher que Deus precisa nesses últimos dias. Seja você, levanta-te, faça a vontade do Senhor, dê ouvido a tudo aquilo que o Senhor tem falado com você. Ai, mas eu não sei falar direito, mas é o Espírito Santo que coloca as palavras em nossos lábios para que nós possamos proclamar o Evangelho de Cristo e resgatar das garras de Satanás aquelas que estão seguindo para o inferno. E quantas mulheres dentro da igreja que precisam ser resgatadas. E o Senhor precisa de você. O Senhor chama você para se levantar e se posicionar e dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim a tua vontade. Que Deus te abençoe e que você seja muito abençoado. Que Deus te abençoe e ricamente. E eu espero que durante esses 31 dias o Senhor possa ter falado com você assim como Ele falou comigo, assim como Ele edificou a minha vida em cada palavra, em cada dia, em cada mulher e de todas. A gente sempre vai tirando uma liçãozinha, vai tirando algo assim que vai acrescentando a nossa fé, nos fortalecendo e nos dando uma nova visão para essa nossa jornada, para uma mudança radical de vida. Que o Senhor te abençoe, Ele te guarde, Ele te proteja, te livre de todo perigo, todo mal. Mas ainda estarei por aqui, então se você quiser pode continuar me seguindo e vamos deixar Deus usar as nossas vidas. E eu quero ouvir testemunhos de que você se posicionou e Deus fez coisas extraordinárias. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde e que Ele possa te usar. Deixa Deus te usar, mulher. Deixa Deus fazer o que Ele precisa fazer na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todas e fico por aqui, em nome de Jesus.